E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Conectar três pilares que parecem distantes, mas que, na verdade, formam o coração da teologia cristã. Estamos falando da história de uma nação inteira, da identidade de uma figura central e de uma coleção de livros que amarra tudo isso. Bora desvendar como essa teia se forma? Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que pode uma história de séculos, uma pessoa específica e um monte de livros antigos se juntarem para contar uma única mensagem? Parece um quebra-cabeça gigante, mas é exatamente isso que a gente vai montar aqui, peça por peça. Ok? Para a gente entender essa conexão, não dá para começar direto pela teologia, pela doutrina, não. A gente precisa dar um passo para trás. Tudo começa, na verdade, com a história, com a jornada de um povo, sabe? É ali que nasce uma expectativa que vai atravessar gerações e mais gerações. Pensa só nessa jornada. Tudo começa lá atrás, num lugar chamado Ur dos Caldeus, com uma promessa feita a Abraão. Dali a gente avança no tempo até o Monte Sinai, onde Moisés recebe a lei, que é tipo a certidão de nascimento da nação, sabe? Onde se define quem eles são. Depois a gente tem o auge, com o rei Davi, que estabelece uma linhagem real da qual todo mundo esperava que viesse um grande rei no futuro. E aí, as coisas desandam. O reino se divide, o povo vai para o exílio, e é nesse momento de crise que a esperança por um salvador, um redentor, fica mais forte do que nunca. Tá vendo como uma coisa vai levando a outra? Então, o que a gente tira disso tudo? É que essa história toda não foi por acaso. Não foram só eventos aleatórios. Tudo isso serviu para preparar o terreno, para criar um cenário cultural, religioso, uma baita expectativa pela chegada de alguém especial. Um Messias. Que em hebraico, aliás, quer dizer exatamente isso, o ungido, o escolhido. Beleza, o palco está montado, a expectativa está no ar. Agora, a gente vai olhar para a figura que é apresentada como a resposta para tudo isso. Quem é essa pessoa? O que os textos falam sobre ela, sobre a natureza dela? E existe um nome para esse campo de estudo, que é a cristologia. O nome já entrega o ouro, né? Vem do grego Christos, que é a tradução exata de Messias, ou seja, ungido, e logia, que significa estudo. Então, é literalmente o estudo do ungido. Simples assim. E aqui a gente entra num ponto que é, uau, fundamental na cristologia. A ideia da dupla natureza. É fascinante porque os textos descrevem essa pessoa de duas maneiras ao mesmo tempo. Por um lado, totalmente humano, sentia fome, sede, cansaço, tinha emoções como qualquer pessoa. Mas, por outro lado, os mesmos textos atribuem a ele qualidades que são só de Deus, como ter todo o poder e saber de todas as coisas. Entender essa dualidade, essa convivência do humano e do divino na mesma pessoa, é a chave de tudo. Até os nomes que dão para ele contam essa história. Jesus, por exemplo, significa Salvador, já aponta direto para sua missão. Cristo, como a gente já viu, é ungido, o escolhido para uma tarefa especial. Agora, o título Senhor é de arrepiar, porque no grego a palavra que usaram, Kyrios, era a mesmíssima palavra usada para traduzir o nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, aquele que nem se pronunciava, IWHW. Era tipo uma declaração de divindade na cara. Muito forte, né? Ok, então vamos recapitular. A história criou a promessa. A figura central chegou para cumprir essa promessa. Mas como é que a gente sabe de tudo isso? Como essa história foi guardada, contada e passada para frente? É aí que entra o nosso terceiro pilar, os livros, os registros que documentaram tudo. E esse registro é o que a gente conhece como Novo Testamento. Uma coleção de, olha só, 27 livros diferentes, escritos por várias pessoas ao longo de bastante tempo. E não pensa que é uma bagunça, não. Esses 27 livros têm uma organização bem lógica. Primeiro vem os evangelhos, que são 4 relatos sobre a vida e os ensinos de Jesus. Depois vem o livro de Atos, que é a história de como a mensagem começou a se espalhar pelo mundo. Em seguida, as epístolas, que são cartas que explicam a doutrina com mais detalhes. E para fechar, o Apocalipse, que traz uma visão sobre o futuro, sobre como as coisas vão se encerrar. E é nesses livros que a gente encontra umas declarações, nossa, de cair o queixo. Essa passagem de João, por exemplo, é uma das mais famosas e diretas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Aqui, o autor está dizendo com todas as letras que Jesus, o Verbo, é o próprio Deus. Isso mostra o nível de profundidade teológica que esses textos alcançam. Fica claro, então, qual é a grande missão do Novo Testamento, né? É amarrar todas as pontas. É mostrar que Jesus é a resposta para aquela longa história de Israel
e que a vida dele é a mensagem principal, a mensagem de salvação. Chegou a hora. Vamos juntar tudo. A gente viu a história, a figura central e os livros. Como é que essa engrenagem funciona para criar uma mensagem única e poderosa? A conexão é, na verdade, uma sequência perfeita. Pensa comigo. Primeiro, a história de Israel prepara o terreno, cria a promessa. É a base de tudo. Segundo, a figura de Cristo aparece como o cumprimento exato daquela promessa. Ele é a peça que faltava. E terceiro, o Novo Testamento entra como registro oficial, o documento que não só conta o que aconteceu, mas explica o significado daquilo tudo para as gerações futuras. É uma corrente de 3 zeros que não dá para separar. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se a história antiga criou uma necessidade e os textos registraram o evento que supriu essa necessidade, a questão que fica é como que a interpretação desses mesmos textos continua até hoje a influenciar o mundo, a moldar culturas, a definir crenças, a mexer com o rumo da história. Fica claro que essa é uma conversa que está longe de acabar.